Bem, gente, vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Vocês verem, professor. Então, e aí, tudo bom? Sejam bem-vindos. Anhanguera de Pinda, sou o professor Anderson. Nossa terceira aula de pesquisa operacional. O que vocês estão achando do curso? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de colocar algum ponto, algum comentário? Tá tudo bem, professor. Tá indo certo, tudo certinho. Beleza, maravilha. Tá, Jana, obrigado. Então, essa é a nossa terceira aula. Estamos na unidade 1, ou essa última aula da unidade 1, né? Sessão 3. Hoje nós vamos falar de construção de modelos em pesquisa operacional. Uma pausa aqui, colocar alguma pergunta. A Alan está com problemas com o microfone. Sem problema, Alan. É que às vezes a gente faz uma pergunta, fica no vácuo, fica assim, né? Não é legal. Mas tudo bem. Então, tem muito texto, tá? Eu vou ler uma boa parte, mas eu gostaria que qualquer coisa vocês perguntassem, levantassem a mão, né? Então, ó, a gente vai repetir isso. Eu espero que a próxima unidade a gente mude o assunto, né? Que até agora nós temos uma empresa uma empresa de eletrônicos, né? Que está há 20 anos atuando no mercado e está com problemas de fundo de caixa, né? E aí ela quer achar um ótimo mix de produção, tá? E os produtos possuem preços de venda e requisitos de produção, tá? Diferentes. Isso é importante, porque se você colocar nos modelos, se você colocar o preço, falar assim, eu quero o que dá mais lucro, ele vai pegar um item só e vai colocar só esse item. Então, a gente tem que bolar as outras informações, né? Que é o que a gente vai fazer hoje, né? Então, para alinhar a produção... Opa, cadê o mouse? Para alinhar a produção, ó, produção. Pessoal, ó, é aquilo que eu sempre falo, né? Aqui está a produção, a gente fala de produtos, mas pode ser serviço também, tá? Às vezes, por exemplo, quer ver um exemplo? Estava discutindo com a minha filha. Eles falam assim, pô, professor, nada a ver, né, pessoal? Gente, pesquisa operacional pode ser usada em qualquer lugar, tá? Deixa eu colocar a Daiane aqui. Estava discutindo com a minha filha, que eu estava falando que ela passa muito tempo no celular. Eu falei, pai, mas que isso? Não passo nada. Não, imagina. Imagina adolescente, né? Aí eu falei, tá bom, ó, ela tem um iPhone. Vê no seu iPhone quanto tempo você passa no celular. Ela falou, não, tal. E aí o iPhone, ele registra quanto tempo você está realmente usando, né? Quando você fecha ele, ele não conta. E aí ela deu 5 horas. Gente, 5 horas no celular é muita coisa, falei para ela. Aí ela se tocou, sabe? Tipo, pô, pai, mas aí ela falou, pô, 5 horas não é nada, pai. Eu falei, não, 5 horas é muita coisa. Olha no dia anterior. No dia anterior tinha 9 horas no celular. Falei, não, então, ó, pelo horário, eu posso ver que as suas tarefas, não tarefa escolar, mas suas tarefas extra, tudo que não for celular, você não está realizando, tá? Ou está realizando de qualquer jeito, muito rápido, né? Então, ó, às vezes a pesquisa operacional ela serve para o lado pessoal. Vamos planilhar isso, vamos ver, olha, vamos limitar o tempo que você fica no celular, é uma restrição, né? E a gente faz um planejamento estratégico. Isso daqui é importantíssimo, né? O planejamento estratégia, aqui nesse caso é de longo prazo, né? Mas pode ser de curto prazo. Simples assim. Né? No caso daqui, então, você é o responsável para redefinir o mix de produtos, né?
Possível exclusão, opa, se der um valor zero, possível exclusão de alguns produtos. O problema é quando você exclui os produtos e aí fica alguma linha de produção sem uso, né? Então, vamos supor, você pega um escritório de contabilidade lá, faz uma análise de todas as tarefas e vê que tem uma tarefa lá que, se ele não fizer, ele vai aumentar o lucro. Então, ele cansa. Então, o dono vai lá e fala, tá bom, não vamos fazer mais essa tarefa. Só que essa tarefa é realizada por apenas uma pessoa. E aí, o que ele faz? Para aumentar o lucro, ele vai mandar essa pessoa embora, né? Então, às vezes, isso está como é que chama? No know-how da profissão. Às vezes, para você aumentar o lucro, você tem que diminuir a folha de pagamento. Então, redimensionamento da quantidade produzida dos demais. Seu gestor, ao identificar os seus conhecimentos, o gestor descobriu que vocês fizeram pesquisa operacional com o professor Anderson aqui, né? Ele pede seus conhecimentos, né? Já solicitou ajuda, né, de problemas e, como prêmio, ofereceu a você uma promoção. Nossa, pô, isso quem não quer, né? Primeira promoção, né? Emprego importante ter promoção. Mas ele ainda está desconfiado da eficácia do sistema operacional. Vamos tirar isso da cabeça, né? Como é um desafio para você, lógico, desafio. Você mostrou ao seu superior como a pesquisa operacional pode contribuir para o sucesso ou para o processo da tomada de decisão. Lembra? Você fez teve na primeira aula, você fez a gente montou um curso para otimizar como é que é? De entrega, né? Para melhorar, eliminar erros de atendimento, né? Dessa vez a gente vai fazer esse mix, né? Processo. Então, para a construção do modelo matemático, você aplicará diversos conceitos da pesquisa operacional, mas antes de implementar um modelo matemático, e isso a gente vai falar bastante hoje, né? Eu tenho um modelo matemático. Como é que eu vou criar esse modelo? Calma, meu querido, existem softwares para isso, né? A gente já falou um pouquinho do Solver, existem outros softwares, depois eu quero ver se até o final do curso mostro outros, né? E para você atingir os resultados. Eu acho que o importante aqui é resultado, né? Nós vamos fazer um modelo, a gente tem que testar esse modelo. Como é que testa esse modelo, professor? Eu falei aula passada, né? Normalmente você pega valores aleatórios de entrada e vê qual é a saída do seu modelo. E vê se essa saída é aceitável, né? Então, de acordo com o Lieberman, né? 2013, as variáveis de decisão, olha que importante, gente. Vamos falar hoje de variáveis de decisão. São aquelas nas quais os valores devem ser determinados. Então, na primeira atividade, lembra? Eu tinha 3 produtos e eu queria saber qual era o número ideal desses produtos para que tivesse maior lucro, né? Tinha uns critérios. Então, as variáveis de decisão era a quantidade de cada produto. Aqui também vai ser alguma coisa bem próxima disso, né? No caso da minha filha, a variável é o tempo que ela fica em cada atividade, ou quantidade de atividades que ela consegue resolver, né? Ou realizar, né? Então, nós tivemos infinitas decisões, devem ser tomadas, de algum modo precisamos quantificá-las. Lembra? Olha, para eu quantificar, eu preciso de um histórico. Gente, eu juro para vocês, eu queria trazer um exemplo, eu procurei na internet, não achei. Eu queria trazer eu vou criar ainda, vou trazer ainda uma ficha, né? Existem fichas de produção onde cada operador ele marca o tempo que ele realizou. Eu lembro que eu trabalhei na empresa de telefonia e, por exemplo, para você inspecionar ou testar uma placa eletrônica, cada um marcava um tempo, né?
Eu lembro que eu fazia isso, manutenção. Com manutenção, você não tem um tempo definido, um tempo fixo. Tipo, essa placa vem e eu vou gastar 30 minutos. Não. Tinha hora que o técnico gastava 1 hora, tinha hora que gastava 10 minutos, tinha hora que gastava 2 dias. Né? E aí isso precisa ser diluído, né? Você precisa achar uma média e, de repente, definir um prazo máximo, né? Um tempo máximo. Olha, meu querido, se você levar mais que 2 horas para realizar essa tarefa, você está dando prejuízo para a empresa. Então, você tem até 2 horas, passou de 2 horas, você já tem que deixar essa atividade de lado, colocar outra atividade que dê lucro e depois, se você tiver algum tempo livre, aí você volta para aquela atividade. Entendeu como a gerência dessas coisas são complexas e precisam ter regras, né? E, pô, de repente o cara tá lá sem nada que fazer, e você fala assim, pô, por que você tá sem nada que fazer? Ah, não, aquela placa eu já levei 2 horas, já gastei 2 horas. Você consertou? Não. Então, meu amigo, aproveite esse tempo livre e vai consertar essa placa, vai realizar a sua tarefa, seus afazeres. Por favor. Então, um exemplo que a apostila traz, eu achei muito legal, é o seguinte: vamos supor que você tem um montante de 20 mil reais na sua conta livre. Putz, é tão difícil, né, gente? Mas vamos supor que o seu tio, aquele tio lá do carro da semana passada, falou para você, cara, eu tenho 20 mil reais, o que que eu faço com ele? É lógico que você vai falar, dá para mim, né? Dá para mim que eu vou fazer um. Não, o que que eu faço? Qual é a melhor, usando pesquisa operacional, qual é a melhor lugar que eu devo colocar o meu dinheiro? Né? Então, aí você falou com o gerente e tal. É, e aí a primeira opção de investimento foi uma taxa de retorno mais atrativa, e a segunda, um investimento mais conservador, poupança, com menor taxa de retorno. Interessante, né? Eu recebi uma notícia agora que a poupança bateu os investimentos, tá? E colocou na poupança e deu bem esse mês só. Né? Mas tudo bem. Você ficou em dúvida das duas opções e gostaria de aproveitar seus conhecimentos em pesquisa operacional para a tomada dessa decisão. A princípio, você pensou em investir todo o seu dinheiro em uma aplicação ou em outra, mas o gerente falou ser possível investir uma parte em cada tipo de investimento. Dada essa situação, quais seriam suas variáveis de decisão para esse problema? Gente, eu posso dar meu exemplo? Eu, eu fiquei curioso, eu estou pensando em investir em Bitcoin. O que que eu fiz? Eu pesquisei no mercado, existe uma empresa brasileira, né, que ela acha a melhor solução, tal. Aí o que eu fiz? Qual é o menor valor que eu consigo investir em Bitcoin? Por essa empresa, o menor valor é R$ 50. Então, eu separei R$ 50 do meu orçamento. Sabe como é que é? Professor não tem orçamento gordo, né? Então, eu peguei R$ 50 desse orçamento e apliquei lá. Comprei Bitcoin com R$ 50. Olha que interessante. Então, eu gastei. Vou até colocar aqui, ó. Vamos lá. Oh, meu Deus, não judia de mim. Então, eu peguei R$ 50. Por que R$ 50, professor? Porque é o mínimo que eu quero fazer um teste. E comprei, deixa eu ver aqui, já que quem sabe faz ao vivo, deixa eu pegar aqui quantos. Olha que loucura, gente. Depois, se vocês quiserem, eu dou mais informações aonde eu usei, mas a princípio é esse daqui.
Então, com meus R$ 50, eu comprei, olha que loucura, 0,1230 18 ou BTC, né? E aí, com os impostos e com taxa, a princípio, e aí nesse aplicativo, eu acho legal isso, né? Esse aplicativo, como é brasileiro e tal, né? Ele me deu, então, a princípio, eu tinha em Bitcoin, quando eu comprei, R$ 48,56. Onde foi parar a diferença? Imposto e taxa de serviço. Eu vou colocar aqui taxa de serviço, tá? Então, já fiquei cabreiro. Falei, pô, eu já perco logo de cara um trocadinho. Hoje, ó, faz alguns dias, hoje eu tenho no meu aplicativo o mesmo valor de bitcoins, eu tenho 51,29. Tá? Professor, Interessante, né, professor? Se eu vender hoje, eu pego 51,29. Então, eu estou achando interessante, né? professor, Eu? mas esse dinheiro fica aplicado para render esse assim Hã? é um mês? Esse dinheiro aplicado é para render esses juros é um mês? Não, é que o interessante a ideia é. Isso eu acho que foi em. Deixa eu ver. Quando que eu comprei? Boa pergunta. Professor, quando você transfere esse valor? Vou descobrir, eu tenho como descobrir. Pô. Tinha que ter mais organizadinho esse negócio, né? Preciso dar uma. Não é o mês, isso daí é diário. Então, por exemplo, foi muito engraçado que antes de ontem eu olhei e estava R$ 49. Só que na semana passada estava 55. Então, é uma coisa que varia muito, que dá um. Você tem que ter Entendi. muito sangue frio. É, porque você pode ganhar e ao mesmo tempo você pode perder, então. Pode perder, pode. Então, é por isso que eu estou fazendo o teste, né? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando que eu fiz a transferência de R$ 50? Estou olhando aqui no meu extratinho. Então, eu transferi no dia 16 de agosto, tá? Entendi. 16 de agosto. Daqui é hoje, dia 2 de setembro. Se vocês quiserem acompanhar, tiver interesse, semana que vem eu passo o valor. Eu estou acompanhando porque eu estou achando interessante isso, né? 2 de agosto. Não, é legal. Se o senhor quiser passar pra gente, beleza. O aplicativo chama Biscoint. Deixa eu já colocar aqui, vai. Biscoint. É um aplicativo para o celular. O que eu achei interessante do Bitcoin é que você compra uma fração, né? Aqui, ó. Uma fração de Bitcoin. E eu fico. E aí, minha esposa quer me matar porque o Bitcoin começou. Hoje ele está valendo, então, 100 mil, né? Eu acho. Eu não lembro quanto que tá, depois eu olho. E no começo, em 2007, ele estava baratinho. Você comprava R$ 100, você comprava 10 bitcoins, né? Hoje estaria milionário. Só que quando começou, eu fiquei com muito receio, porque eu fiz uma pesquisa e Bitcoin, na época que saiu, era muito usado por hackers, né? Então é complicado. Bem, essa é uma opção. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, olha, eu procurei num site, fiz uma pesquisa também, tá? Depois eu mando no grupo, tá? Eu fiz uma avaliação de mercado.
Isso é interessante para vocês. Olha, pessoal, façam sempre isso, sempre avaliem. Ó, então aqui, eu achei nesse site, eu achei muito interessante desse site e por isso trouxe para mostrar para vocês. Deixa eu ver, tem por 75 para caber. Isso. Ó, eu gostei muito disso. Quanto rendeu 1 milhão, tá? Então, se você tivesse colocado 1 milhão em 2011 na poupança, 1º de janeiro, 31 de dezembro, você teria 1.744.502. Então, tem um rendimento de 7%. Vamos ficar no rendimento aqui, né? Então, ó, a poupança, rendimento absoluto, né? Por que absoluto, professor? Porque tem, no caso da poupança não tem, mas nos outros tem imposto de renda, tem um monte de coisa, né? Então, a 7% foi caindo. O ano passado, o arrendimento médio, arrendimento absoluto da poupança foi de 4,52%. E os outros investimentos? CDB, aí é financeiro, né? Eu nunca achei CDB a 115. CDI normalmente é 100 ou 90%, mas tudo bem, né? O CDB já teve mais alto, né? Mas em 2000 fechou 7,43%. Professor, Tesouro Selic, fala-se muito Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic também é interessante, né? Rendeu mais, sempre rende, normalmente rende mais que a poupança, né? Se vocês pegarem os valores aqui, eles são maiores que a da poupança, né? Rendeu 6,46. O problema do Tesouro Selic é que você não pode tirar, que nem a poupança você pode tirar a qualquer momento. O Tesouro Selic, se você tirar antes do prazo, ele tem um prazo de validade, normalmente são 5 anos, tal. Se você tirar antes do prazo de validade, você perde dinheiro, ele desconta um valor. Tá? Mesma coisa do CDB, né? CDB, você tem, eu acho que dois, depende do CDB, mas normalmente é assim, se você tirar antes, ele desconta e tem imposto de renda também aqui, né? Não sei se foi calculado. E a Ibovespa? E a Bolsa? A Bolsa é uma coisa muito estranha, né? Porque, em média, a Bolsa média, né? Ó, em 2014 teve perda, em 2015 teve perda, em 2016 teve um boom, né? Ó, 38%, venceu todo mundo. Hoje está em 2%. O ano passado fechou em 2,92%. Porque a Bolsa flutua, cai, né? Nós tivemos um problema da Bolsa cair, acho que deve ter sido isso aqui, né? Queda da Bolsa. Então, esse aqui é o valor médio da bolsa, né? Existem cotações melhores, piores, flutuam. E como por favor, chama atenção que é Ibovespa, né? Então, é Brasil, o nosso governo, dependendo do nosso governo, flutua, a bolsa flutua ao bel prazer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, se vocês pensarem bem, nesse quadro, qual que vocês sugeririam? Eu faria esse terceiro, professor. Tesouro Tesouro Selic. Selic? É. Então, aí é um. Eu não sei se vocês já tiveram contabilidade financeira, alguma coisa assim? Já, sim. Foi contabilidade introdutória, mas Então, porque na prática, o melhor conselho que vocês poderiam dar é o seguinte: olha, meu querido, vamos considerar o ano passado? Vamos considerar o ano passado? Então, eu sugiro, é 20 mil, né? Tá? É 20 mil, certo? Então, eu tenho 20 mil. Puta, 14. Ó, você tem 20 mil, tá? Você vai colocar. Grande sugestão é o seguinte: você vai colocar em todos. Você vai chutar poupança, CDB, Tesouro e Bovespa também. Tá? Você fala assim, querido, você pode diluir o seu. Por quê? Porque cada hora é um que está em cima, está no alto.
A princípio, uma visão bem simplista, tá? A poupança, então, a poupança é 4,52. Então, 0,0452. Vou pegar só do ano passado, em relação ao ano passado. 0,0743. Que é em porcentagem, tá? Se eu colocar porcentagem, vocês vão ver. 0,0346 e 0,0292. Então, eu somo isso todos, consegui um valor. Então, por exemplo, olha que loucura, olha que loucura. Eu vou pegar esses 20 mil, dividir pelo total e multiplicar pelo valor. Tá. Primeiro eu multiplico pelo valor e divido pelo total. 2, 17 é fixo. É fixo também. Quando é fixo, eu ponho entre dólares, tá? Porque aí eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V. Ctrl V. Igual, soma, só para ter um 20 mil. Ah, que legal. O professor está pequeno. Vamos para tudo 14. Então, ó, considerando... põe um dinheiro com 2 casas, né? Então, se fosse o meu tio, né? Ou qual seria a melhor sugestão? Querido, ó, dilui. Põe um dinheirinho na poupança, põe um dinheirinho no CDB, põe um dinheirinho no Tesouro e põe um dinheirinho na Ibovespa também. Por quê? Se eu ganhar muito na Ibovespa, beleza, pode ser que eu perca na poupança. E aí eu tenho uma renda média, né? E não saio no preju, né? Que é o que eu estou fazendo. Olha, se pintar um dinheirinho, eu já sei, vou diluir um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Eu achei que vocês tinham visto isso em financeiro, pô. O que vocês acharam? Deu para perceber? Deu para pegar a ideia? Ah, mas calma aí, ó. Eu sei que a Ibovespa, eu sei que ela é perigosa. Pô, então põe menos. Ó, aqui quem tá dando mais é CDB. Pô, eu posso pegar. Vai, vamos fazer um negócio bonitinho. Então eu pego CDB, ó, pô, beleza, gostei do CDB. Valores. Vou arredondar, gente. 14. Ok. Colocar moeda. Tem que colocar número moeda. Moeda e dólar. Beleza. Então vamos lá. Vou arredondar aqui para mais. 7 mil. Tesouro Selic, vou arredondar para menos. Tem dúvidas, tem medo. 6 mil. Bovespa, putz, tem um cagaço com a Bovespa, tudo bem. O problema é que aí você vai ter que achar alguma coisa que seja de R$ 1.000. Vai. Complicadíssimo isso. 4 mais 2, 6. Então, aqui 6. Pronto, aí, ó. Fiz uma carteira para o meu tio gastar os 20 mil dele, ó, aplicar os 20 mil. Você vai colocar 6 mil na poupança, vai aplicar 7 mil, vai pôr 6 mil na Tesouro Selic e R$ 1.000 você vai colocar na Ibovespa. Beleza? Podia fazer o teste, né? Ver quanto que tá rendendo isso. Aí tem Colocar que ter os 20 mil, né, professor? Hã? Aí tem que ter os 20 mil, né? Não, não. Não precisa ter 20 mil, vai. O que eu tô falando é o seguinte. Você pode fazer... nós estamos só na parte da modelagem, por favor. Ó, você considera que você tem esses 20 mil. O legal, é por isso que eu gosto, né, de fazer o teste. Por exemplo,
Eu estou com 50 reais lá no Bitcoin. Então, eu estou com 50 reais lá. Supondo que em vez dos meus 50 reais, vamos fazer o. É por isso que essa é a função de vocês, tá? É para isso que eu estou ensinando vocês pesquisa operacional. Então, vamos lá. Professor, vamos supor, e aí o pessoal quer me matar nisso. Vamos supor que em vez de 50 reais, o senhor tivesse os 20 mil. Então, vamos lá. 50 reais, eu falei que eu tenho 0,123 2016 bitcoins. Então, ó, eu tenho reais aqui e aqui eu tenho BTC. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Isso que minha esposa quer me matar, né? Mas é experiência, tem que experimentar primeiro. Se eu tivesse 2 mil, 20 mil, sou um cara maluco, meio torto da cabeça. Esse 20 mil, coloca aqui, vai. Não. Eu tenho que fazer esse vezes esse dividido por esse. Eu teria isso aqui em bitcoins. Professor, mas quanto seria o 20 mil hoje? Quanto seria o 20 mil hoje? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a cotação, vai. Não consegui fugir. Vai, filho. Nesse aplicativo, quanto que está lá? Compre tudo. Não é aqui. Comparador de preços, é isso? Então, eu tenho BTCs, né? Quanto que eu tenho em BTC? 0. Bom, é para vender, tá? Vender. 0,080064. Isso? Isso. 80064 hoje, se eu for vender, eu vou vender por 20.657,67. Então, aqui é no dia 16 de agosto e aqui é no dia 2 de setembro. Gente, aí você fala assim, pô, o professor está querendo que eu compre Bitcoin. Não, de jeito nenhum, por favor, não quero que vocês comprem, porque, ó, varia, tá? Vou dar um exemplo aqui, por favor. Mas é o que o banco faz, né? Ele empresta, ele pega o seu dinheiro que está lá na poupança, ele pega seus 20 mil que está lá na poupança, aplica, ganha. Ah, é o contrário, né? Esse menos. E fica com lucro. Né? Que beleza? Ô, professor, eu podia ter vendido hoje, pego, devolvo 20 mil para o meu tio e fico com 657 na conta. Ah, garota, hein? Tô com grana. Mas, ó, não sugiro isso, tá? Não foi o tio que sugeriu. Ah, bombeiro passando aqui. Pessoal, entendeu? Eu quero que vocês... tudo isso tem que ser estudado, tá? Por favor. Mas, ó, é uma sugestão. Pronto, já faturei um dinheirinho. Fecha. Tem outra sugestão, professor? Tem. Eu tô. O que você está estudando hoje, professor, para ganhar um dinheirinho? Que é fora o Bitcoin. Eu estou vendo ouro. Existem
empresas que vendem ouro através de agências, né? E você não tem o ouro físico, tá? Não tem o negócio de ouro, mas você tem um papel, um certificado. Então, você compra uma fração de ouro e aí, quando você quiser, você vende. E aí, gente, eu estava olhando, o ouro, ele é mais estável que o Bitcoin, que dólar. Tem gente que compra dólar, né? Beleza? Então, aí ele pergunta, né? Primeira opção, segunda opção, qual que é? Não, a sugestão é sempre essa, tá? Não fica numa opção. Nunca fica num... Ah, não, a gente tem que abandonar todos. Não, até toma cuidado. Se eu fizer muito, se eu for muito específico na minha opção, falar, não, tem que acabar com todas as opções. Nós temos... esquece todo o resto e põe todo o seu dinheiro no Bitcoin. Não, isso é perigoso, gente. Não faça isso, nunca faça isso. Então, se eu tenho, de repente, várias tarefas, eu não vou fazer só uma tarefa. Eu sempre vou ter tempo para realizar outras tarefas. Então, o que acontece, e para isso serve a pesquisa operacional, você prioriza as atividades que dão mais lucro. Então, por exemplo, você é um escritório você trabalha você é administrador de uma empresa de contabilidade. Gente, ó, a partir de hoje a gente vai trabalhar só com empresas. Não vamos trabalhar com pessoa física, porque pessoa física o lucro é muito baixo, tem muita reclamação. Não, gente, não. Nós vamos trabalhar mais com empresas, pessoas jurídicas, porque eles dão mais, mas, ó, o tempo livre, aí que vem a pesquisa, olha, eu tenho que fazer um histórico. Minha prioridade são as empresas, então tudo que vier de empresa você passa na frente. E, com o tempo livre, eu vou ter um valor que eu posso fazer para a empresa física, é um exemplo, tá? Então, é aquilo, sempre vocês têm que usar inteligência, tem que sempre estar ligado em tudo. Ah, mas nosso escritório não consegue, não está dando conta direito de toda pessoa jurídica. Ah, então tudo bem, então abandona a pessoa física. Mas olha, prioriza. Ah, essa empresa dá mais lucro, então essa é prioridade. Essa dá menos lucro, então ela vem em segundo plano. E é isso que. E aí vocês vão ter que usar a pesquisa operacional, tá? É o que nós estamos falando. E meu mouse me deixou na mão. Ah, não, é que eu tô com um ponteirinho. Ô, gente. Sumiram com a tampinha do meu mouse. Ah, quer saber uma coisa? O mouse, você foi desligado. Agora aqui. Tá, gente? Então é isso. Tá? Variáveis de decisão. Então, eu vou fazer uma pesquisa operacional, eu tenho que achar minhas variáveis de decisão. No meu histórico de pesquisa, eu vou ver as variáveis que eu tenho e vou definir as variáveis de decisão. Olha, gente, variáveis de decisão. O touch ficou melhorzinho. Ficou legal. Tá? O que são essas variáveis de decisão? São os valores que devem ser determinados, né? Lembra, no exercício da primeira aula, é quantidade. As quantidades são elas que decidem, né? E tinha o lucro também, né? Então, o lucro era também uma variável de decisão. Para responder esse questionamento, precisamos primeiro lembrar que sempre está... deixa eu colocar o laser, vai apontar o laser. Agora ficou bom. Precisamos sempre lembrar que trabalhamos com modelagem, que temos em mente um objetivo, né? No caso, era o maior lucro, tá? Esse objetivo será apresentado no modelo matemático por meio de uma função que usualmente chamamos de função objetivo. Pessoal,
eu uso bastante prática, tá? Então, eu não vou cobrar isso, mas é interessante saber quais são as variáveis de decisão, qual é a função do objetivo. Em uma reunião gerencial, né, que você vai falar com o seu gerente, com o seu líder, com o dono da empresa, com o diretor da empresa, pô, é legal você ter um vocabulário mais rebuscado, não, mais técnico, né? Então, olha, nós precisamos identificar quais são as variáveis de decisão. Não, mas o que são variáveis de decisão? São as que determinam as decisões que a gente pode ser tomadas. E, em cima delas, nós vamos fazer uma função objetivo, que é uma função matemática de modelagem para atingirmos o nosso objetivo. Pô, cara, você fala isso, você ganhou. Você fala, nossa, o cara é manjo do assunto, o cara é autoridade do assunto. Né? Então, é preciso decorar isso? Não, mas você vai fazer uma reunião e é interessante dar uma, né? Dar uma... E o que é essa função objetiva? O que é essa função objetiva? É a relação das variáveis de decisão através de alguns coeficientes, né? Coeficiente de função objetiva. Aí, que legal. Importante ressaltar que falamos em otimização, né? Então, vamos otimizar a função objetivo, né? Para maximizar ou minimizar o valor. Então, eu vou maximizar para maximizar os lucros ou minimizar para diminuir as despesas. Os erros, melhorar a satisfação do cliente, aí depende do contexto, né? Então, uma relação de variáveis de decisão mediante alguns coeficientes chamamos de função objetivo. E já adiantando, a ideia é que essa função objetivo ela não é fixa. Lembra da aula passada? Eu vou sempre tentando aperfeiçoar o meu modelo. Então, ficou mais ou menos? Não, vou melhorar até atingir uma solução ótima, né? Então, eu estou modelando, que nem eu estou modelando o valor do Bitcoin. Tá, ele tem um peso hoje na minha... Não é um peso alto. Para mim, o peso do Bitcoin é o mínimo. Eu tenho muito receio, tá? Estou modelando, no meu modelo, eu falei, né? O ouro está entrando, tá entrando legal, porque eu vi que ele não cai, ele só sobe, né? Uma taxa de mais ou menos 1% ao mês. Então, eu estou conferindo isso. Eu estou modelando essa variação. Como é que é a variação? Pô, eu tenho um objetivo, eu quero um ganho de 1% ao mês. Então, eu vou pegando a minha variável, pego o histórico dela e vejo se ele está se ele está dentro desse coeficiente, tá? Aí você fala assim, pô, professor, o Bitcoin dá muito mais que 1%. Mas ele também perde. Então, é uma coisa que flutua muito. E essa flutuação, na minha avaliação, ela é perigosa, não é favorável. Né? Eu vou ter que vender também. Outra coisa que eu tenho que fazer na minha modelagem eu vou ter que vender para ver se eu consigo ter na minha conta esse valor que está dizendo aí. Pô, você está falando que é 51, mas se você, de repente acontece isso muito na bolsa, tá? Você tem um lucro gigantesco, aí chega, quando você vende, você tem que pagar 20% de imposto de renda. Então, pô, 20% daquele lucro maravilhoso vai para o governo. E você tem que declarar, senão você malha fina pega e vai ser pior. Então, eu tenho que modelar isso, né? Antes de chegar e meter bala no negócio. Eu sei, e é nisso que o brasileiro gosta muito da poupança, né? Porque poupança, você põe o dinheiro lá e põe e tira quando você quiser. Tudo bem que você tem que deixar 30 dias, tal, né? Mas você não tem dor de cabeça. E rende muito menos que 1%. Então, poupança, no meu quesito, tá fora. Aí você fala, pô, maluco, então o que você está fazendo? Hoje em dia, eu estou modelando fundos de investimento imobiliário. Tem um dinheirinho lá, né? Só que o problema é que tem vários fundos, tem alguns que dão mais de 1% ao mês,
Só que eu já perdi dinheiro. Já comprei um fundo imobiliário lá, que era um prédio de uma empresa que quem alugava era a Petrobras. Falei, pô, beleza, né? Petrobras paga bem e tal. Só que aconteceu, eu não estudei o suficiente. A Petrobras ia devolver esse prédio. Devolveu em janeiro. E a partir devolveu o dinheiro, ela devolveu o prédio e o prédio está lá vazio. Não paga aluguel. Rendimento baixíssimo. Os caras estão pagando para os cotistas, né? Eu já vendi, já perdi dinheiro, mas desisti. Mas eu estou acompanhando. Os caras estão pagando um dinheirinho porque a Petrobras pagou uma multa gigantesca e eles estão com dinheiro em caixa. Eles estão pagando os cotistas, dando um aluguel de um prédio vazio. Nossa, isso é... Depois, se vocês quiserem, dá uma olhada. Você procura na internet. XPCM11 é o fundo imobiliário que quer enganar todo mundo. Porque você olha, os índices deles são maravilhosos, todos muito bons, só que é um prédio que está vazio. Se você comprar, você vai perder dinheiro. Eu perdi. Né? Perdi um exemplo, mas perdi pouco. Por quê? Porque eu estou testando. E aí você vai até achar a solução, até achar essa bendita dessa solução ótima, você tem que fazer os testes, tá? E aí é uma grande questão é essa, né? Eu tô com tempo, mas de repente você está na sua empresa ou na sua função, você não tem muito tempo, você tem que ir testando de uma forma mais rápida, né? Mais, mais útil. Então, qual seria um exemplo, né? O exemplo do lucro, né, das aplicações, vamos supor que primeiro dá um lucro mensal de 1%, enquanto a poupança dá 0,5%. A sua função, o objetivo é maximizar o lucro total investido das opções, sendo que a quantia investida na primeira opção sujeita a 1% e na segunda 5%. Então, o que eu faria, né? Nesse caso, qual é a minha sugestão? Professor, um dá o dobro que o outro. Bota o dobro em um e metade no outro. Pronto, você não perde. Você sempre ganha. Ganha menos, mas o risco é menor. Então, eu tenho que me preocupar com a função objetivo, né? Mas eu tenho que ter uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente, que são as restrições, né? Nesse caso aqui, qual seria a restrição? Seria o risco, né? Esse 1% não é garantido. 4,5% talvez seja. Então, o que são as restrições? Precisamos verificar as restrições. São limitações do nosso problema, né? De modo geral, né, os recursos, seja matéria-prima, máquina, mão de obra, entre outros, eles são escassos e representam alguma restrição, né? Nesse contexto, restrições podem ser divididas em restrições funcionais e restrições de não negatividade. Quais são as restrições funcionais? São aquelas em função de todas as variáveis de decisão. E as de não negatividade são aquelas que dizem todas as variáveis de decisão devem ser maiores ou igual a zero. Não adianta eu produzir negativo. O produto dá prejuízo. Tá, então beleza, produz negativo porque isso vai ter lucro. Não, esse é uma restrição de não negatividade, né? Gente, mas não tem ninguém no lado. Ah, tá. Palazzi. Mentira. Seja bem-vindo, Palazzi. Então, a gente tem que... Análise de restrição, gente, é uma coisa muito individual, mas é muito importante, tá? Ela é
eu diria que ela é tão fundamental quanto a função objetiva. Talvez até mais, né? Eu não posso... existe uma opção, por exemplo, no caso de BTC, né, de Bitcoin, que eu estou vendo. Você pode minerar Bitcoin. Mas para você minerar, você precisa ter um computador muito forte, muito parrudo, tá? E deixar ele ligado o tempo todo. Pessoal, com o custo da energia elétrica, o valor que está dando de retorno do Bitcoin, de minerar Bitcoin, não compensa no Brasil. Então, existem alguns países onde isso tem um país que eu estava vendo que é crime você minerar Bitcoin. Por quê? Porque a energia elétrica é subsidiada pelo governo. Então, praticamente, como o governo que paga uma boa parte da sua conta de luz, ele tem o direito de falar, ó, você não vai desperdiçar a luz que eu estou te dando com Bitcoin para ganhar dinheiro. É para você ter suas atividades. A China parece que tinha um custo de energia elétrica baixo, e aí existem fazendas que mineram Bitcoin. Fazendas é tipo assim, imagina um prédio cheio de computadores, só minerando Bitcoin. Pô, dá muito dinheiro, professor. Mas, pô, é um negócio caro, é uma estrutura cara. Tem aluguel, tem energia elétrica e tal. Então, se você varia, para minerar Bitcoin é o seguinte: quanto mais gente tiver, menos você recebe. Quanto menos pessoas tiver, mais você recebe. Então, no começo era uma coisa muito rentável e hoje já está cada vez menos rentável. Restrições. É um investimento, né? Mas não compensa. E as nossas soluções. Então, aí eu fiz o modelo, vou testar minhas soluções. Aí eu posso ter várias situações. Eu posso dizer que a minha solução, eu vou ter soluções, né? Porque para cada item, para cada índice, eu vou ter uma saída, eu vou ter um resultado. Eu vou testar cada resultado individualmente. Então, eu posso ter resultados que são viáveis, né? Onde todas as restrições são satisfeitas. Eu tenho soluções que são inviáveis, quando uma restrição não é, pelo menos uma, né? Todas insatisfeitas, inviáveis. Eu vou ter uma região de soluções viáveis, né? Quer dizer, eu pego todos os que são viáveis e boto numa caixinha, tiro as inviáveis, pego todos os modelos que me dão uma solução viáveis e tento achar dessa região de soluções viáveis a solução ótima, que atinge o melhor resultado. Mas, ó, tudo em cima das restrições, tá? Vamos botar bem claro isso. Porque se eu colocar uma função matemática, ela vai me dar um valor. De repente, vai lá, nosso mix da produção lá. Se eu produzir tal placa, eu vou ter lucro máximo. Beleza, se eu tiver tal placa, eu vou ter lucro máximo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um computador, eu tenho uma fábrica de computadores. Se eu produzir somente cabos, só fios, eu vou ter o lucro máximo. Eu descobri isso. Beleza, só vou produzir cabos. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou saturar. Vou vender só cabo, vou ter um lucro máximo, só que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir vender mais. E aí a minha empresa não tem outra saída, não tem outros produtos, né? Então, olha como a restrição é importante, né? Então, a primeira coisa, uma coisa que vocês têm que ter em mente, vão ter que ter bom senso, né? Eu vou trabalhar só para a Petrobras. Pô, você trabalha só para a Petrobras, mas aí a Petrobras ela não quer o seu serviço mais. Perdeu. Eu vou trabalhar, eu vou ser... Aconteceu isso com um colega meu. Não sei se é um bom exemplo, mas ele se formou em engenheiro elétrico e ele trabalhou comigo até na empresa de telecomunicações e foi para a Embraer.
foi para a Embraer, fez uma especialização em aeronáutica. Ele funilou em aeronáutica. Aí o que aconteceu? Foi para trabalhar para a Embraer, ficou 10 anos na Embraer. E agora a Embraer mandou ele embora. Eu conversei com ele outro dia e ele falou, não, agora eu estou trabalhando de projeto para uma empresa que faz drone. Só que não um drone igual esse que a gente conhece, sabe, de helicópterozinho. Não, drone militar, que é tipo um mini aviãozinho, mini avião controlado remotamente, né? Estou trabalhando com isso. Acabou o projeto, acabou. É a parte que ele sabe, né? Avião. Então, tomem cuidado com isso também. Focar, tem que pensar numa área que seja ampla, né? E é isso que é o legal da administração, né? Você pode trabalhar em várias áreas. Eu acredito que, não vou dizer todas, né? Mas quase todas as áreas como administrador. Até como administrador do seu próprio negócio. Ou como mentor de negócio dos outros, né? Administrando negócio dos outros, né? Isso é legal. Eu falo isso porque esse cara, a gente tinha um grupo, né? Então ele foi eleito para administrar esse grupo. Né? Esse era um grupo, na época, né? Era jovem, né? Então, na época que ele administrou esse grupo, como engenheiro, ele entregou o caixa o mesmo valor que saiu. Então, não era o foco da nosso grupo, né? Mas, tipo, entrou com R$ 1.000 quando ele assumiu, saiu com R$ 1.000. Já chegou aqui, ó, gente. Entrou com 1.000, saiu com 1.000. A gente fez várias coisas, mas eu consegui deixar o caixa exatamente igual. Aí, depois que ele saiu, entrou minha cunhada, que fez administração. Ela entrou com 1.000, e aí, quando ela saiu, tinha 2.000. Porque era o foco, né? O foco do administrador é esse, é ter lucro, pô. Então, mas não era foco da empresa, não era foco do grupo. Mas mesmo assim, ela, não, todo pouquinho ela ia guardando, ó, gente, tem mais do que entrou. Eu acho que essa é a função de vocês, é isso que vocês têm que ter em mente, né? Sempre ter melhorias ao longo do tempo. Então, para a fase de implementação, seja considerado um sucesso, é fundamental que exista um suporte da alta gerência para as sugestões sejam acatadas. Vai. Seu modelo diz que precisa encerrar uma linha. Então, você precisa ter suporte da alta gerência, né? Se eu falo isso, por exemplo, sei lá, estou administrando um restaurante, fiz a pesquisa, eu descobri que se você colocar lá no cardápio do restaurante filé mignon, a empresa vai ter prejuízo. Você chega e fala para o dono, fala, ó, filé mignon já era, cara. Você está tendo prejuízo com isso. Ele tem que dar suporte, falar, então tá bom, então vamos tirar. Mas, ó, isso não pode ser que tire meus clientes. Aí, de repente, você fala, não, olha, eu conversei, né? Aí é pesquisa operacional é nessa. Conversei com o cozinheiro lá e existe uma carne menos nobre, mais barata, que pode ser passada como filé mignon e você não coloca o nome, simplesmente assim, ou sei lá, coloca como um, né, miolo de alcatra, sei lá, alguma coisa assim. Talvez possa ser até mais caro, mas... Você entendeu? Então, de repente, você precisa ter apoio. Você está administrando as decisões precisam ser acatadas, mas aí entra o detalhe, né? Por isso que é interessante a pesquisa operacional. Como é uma coisa científica, você vai ter que juntar argumentos, né? Modelar de uma forma. Então, eu vou pegar histórico, eu vou juntar todos a informação que eu tenho, colocar essa informação de uma forma matemática e apresentar o resultado. Então, eu tenho que comprovar isso, né? E aí, você vai ter que ter um suporte. Aqui nós temos uma fórmula, né? Olha que legal, interessante, né? Olha, eu vou ter a modelagem, eu vou ter as decisões, né? X1, X2, X3, o Z. Vou ter os coeficientes, que eu vou achar os melhores coeficientes. Vou ter as restrições, ó, pode ser maior ou menor, então vai ser as mesmas variáveis ou outras, né? Variáveis de decisão com outros coeficientes e vão ter as restrições, né?
E aí, em cima disso... eu tenho as restrições de negatividade. Quer dizer, o que tem que ser maior que zero? Pode ser maior que zero, pode ser maior que 1 também, às vezes. O exemplo que eu trouxe hoje é maior que 1. Né? Por exemplo, eu tenho que ter, no caso de restrição, tá? Eu tenho que ter um administrador na linha. Né? Tem que ter um administrador. Estou advogando por causa própria. Lógico, porque vocês não vão fazer isso. Então, eu posso ter uma restrição de não negatividade que, olha, administrador aqui maior que 1. Maior ou igual a 1, pode ter até mais. E quem que é esse 1? Sou eu. Mas eu estou colocando a minha função na conta. Eu estou modelando da forma mais precisa possível. Olha que interessante isso. Sugestão, né? E aí eu tenho essa reflexão, né? Eu tendo modelagem matemática, que é uma solução de um problema real, né? Essa análise, quais são as situações cotidianas, tá? Existem situações cotidianas que eu posso empregar. Opa, a gente chegando agora no meio da aula. A Joyce. Boa noite, Joyce. Gente, posso abrir um parênteses? Me perdoem, tá? Mas falar boa noite para a Joyce, eu me lembrei, né? Pô, isso é muito legal da aula online, né? Puxa vida, eu sou péssimo em guardar nomes de aluno. Aqui eu Boa sei. noite, professor. Boa noite, Joyce. Tudo bem? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Desculpa o atraso. Eu estava tentando entrar aqui, é que eu cheguei atrasada. Saí tarde do trabalho e o meu Teams não está entrando. O meu Ava não está entrando. Vixe. Por isso que eu mandei o link para o grupo, o link aqui, tá? Mas, agora eu sei seu nome, Joyce. É seu nome, todo mundo aqui da Amanda, do Alan, né? Da Gisele, sei todo mundo. Chega na sala de aula, bem, quem é você mesmo? Então, querido, vai lá, vamos lá. Então, gente, em que vocês podem usar a modelagem matemática? Em tudo. Tudo, tudo, tudo. A sugestão é essa, vocês fazem. O que acontece é que, às vezes, nós usamos a modelagem sem perceber, né? Pesquisa operacional, sem perceber. Mas, as etapas continuam. Etapa de coleta de dados, essencial para entender o problema, né? Depois vem a modelagem e depois vem o teste. Isso aqui é muito legal, né? Eu adoro isso. Então, a primeira coisa que você deve saber, nosso modelo inicial, modelo inicial, ele pode apresentar inconsistências ou erros. E é para isso que ele serve, para aperfeiçoar, então, o modelo 1 para aperfeiçoar para o modelo 2. E aí, esse modelo vai refinando em cima dos resultados que nós vamos testando, e fala, pô, de repente ele não serve para isso. Eu gosto de dar o exemplo, é o seguinte, em 1890, tá? Eu sei que você fala assim, pô, professor, não tem nada a ver com a aula, mas eu gosto desse exemplo, gente, desculpa. Em 1890, tinha um físico que chegou assim e falou, gente, nós sabemos tudo da física. Nós sabemos tudo. Não existe nada que a física não explique. 1890. Só existe um probleminha aqui que nós não sabemos explicar, que era o seguinte, tinha uma fórmula, né, para explicar a energia das cores, tá? Mas quando chegava no ultravioleta, ele não acertava. O valor teórico era muito diferente do valor prático. O valor teórico fazia uma ondinha assim, o valor prático, pum, estourava, tá? 1889. Então ele falou, só falta explicar isso. O resto a física toda explicada.
Bem, gente, aí para explicar isso, teve um cara genial, eu gosto muito dele, tenho dó dele, que é o Max Planck. Ele explicou quantificando a energia. Ele disse, se você fizer isso em pacotinhos, em vez de fazer linear, resolve o problema, tá? Por que eu gosto dele? Porque ele era nazista. Não, não é porque eu gosto dele. Eu tenho dó dele porque ele é nazista. E a história apagou um pouco dele. Porque ele foi professor de um cara aí, eu acho que talvez vocês conheçam, tal de Einstein, Albert Einstein, tá? E aí, ele foi professor do Albert Einstein, e aí ele explicou isso na sala, provavelmente. E aí o Albert Einstein fez uma publicação sobre a quantificação da luz, que foi o que deu o prêmio Nobel dele. O prêmio Nobel do Albert Einstein foi devido a uma aula, com certeza, que ele teve com o Max Planck. Tenho certeza disso. Isso é uma, né? E aí o Max Planck abriu portas para a mecânica quântica, né? E o Albert Einstein abriu portas para a física da relatividade. E hoje em dia, se vocês me perguntarem se a física explica, olha, 200 anos depois, eu falo que nós temos mais dúvida do que certeza, graças a esses dois camaradas aí. Hoje eu tenho dúvida de muita coisa na física, tem muita coisa para ser descoberta, né? Então, às vezes, nosso modelo nunca vai ser preciso. Ele vai ser o ótimo, o ideal, mas ele não vai, né? Eu não espero acertar os 15 números da Loto Fácil, eu espero acertar 14, né? Com a minha modelagem. Entendeu? Eu tenho um alvo, eu quero 15, eu quero acertar, eu quero maximizar a minha produção. Mas sempre vai ter um detalhe ou outro, e a gente vai ter que ir incorporando. E às vezes fica uma colcha de retalhos meu modelo, né? Então, algumas vezes tem que pegar e começar tudo de novo para tentar achar um modelo melhor. Depende, claro, do prazo, do tempo, né? Então, a gente vai fazendo o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: se vierem com críticas para cima do seu modelo, mas seu modelo não explica isso. Fala, meu querido, olha, com o tempo e o prazo que eu tive, esse é o modelo otimizado para resolver essa situação. Não é o ideal, não é o melhor, é o melhor. Ele não é perfeito, né? É uma coisa que eu gosto de falar. O AVA, eu não consegui entrar hoje. Ele não é perfeito, mas é o melhor que a gente tem, gente. Sério. Se vocês verem as outras empresas de educação, o AVA dá de 10 a 0 nelas, tá? Nós xingamos pra caramba ele, mas ele é o melhor, ele é o modelo otimizado que a gente tem, sabe? Então, às vezes, eu estava conversando com um aluno da engenharia, né? E ele está no último semestre. Está no último semestre. Vai pegar o diploma semestre que vem. Está fazendo só as matérias que sobraram lá, umas DPs e umas que ele não sabia que tinha que fazer. E aí ele chegou para mim e falou: Poxa, a Anguera tem um curso que eu fiz, não é um curso ideal, não é um curso legal. Falei, querido, seu diploma vai ter o símbolo da Anguera. Você vai ser um engenheiro Anhanguera. Não importa se nós tivermos problemas, vocês são administradores, não importa se vocês tiveram problemas no curso, o importa é que vocês vão ser administradores e tem que dar o seu melhor, entendeu? E a Anhanguera nós professores demos o nosso melhor para vocês. Então, às vezes, numa entrevista, numa reunião, eu preciso me colocar, eu preciso me portar, eu tenho que ter postura, eu tenho que chegar e falar: eu sou bom, eu sou o melhor para esse problema, para resolver esse problema. O meu modelo é o melhor para resolver o problema. Ele tem falhas, ele trava, ele cai. Meu amigo, aí ele precisa de melhorias, né? Se o Bill Gates falasse que o Windows não servia, hoje a gente não seria o sistema operacional que tem mais máquinas no mundo inteiro, né? Mas o Windows é perfeito? Não, ele trava, ele é pesado, ele tem vários defeitos.
mas é a melhor solução que nós temos. Meu micro tem um Windows, né? Ah, pô, se eu tiver dinheiro, eu compro um Mac. A minha esposa tem um MacBook. Cara, eu não me sinto à vontade com o MacBook. Não me sinto. Juro para vocês. Posso ter, ela fala que eu tenho preconceito com o Mac, o sistema da Apple. Mas, cara, eu tô tão. Eu tenho liberdade. Toda vez que eu gosto do Windows XP lá, que tinha liberdade para tudo, mas, pô, não adianta, não tem atualização e tal. Agora eu estou usando o 10. Usava o Windows 7 o ano passado, estou usando o Windows 10 esse ano. Estou apanhando, estou sofrendo, mas, pô, é o que tem, é o que tem, é o melhor que tem, é o que nós vamos fazer. Vou fazer o melhor possível com ele, né? Eu acho que essa mentalidade do melhor, vocês são os melhores. Eu vou falar, se alguém perguntar quais são os melhores alunos que eu tenho os melhores alunos. Todos são bons, tá? Alguns talvez não acharam sua aptidão, o que é bom, mas eu acredito que todos são bons, todos têm suas habilidades, todos são capazes, né? E eu acredito que um aluno meu talvez seja o presidente da República um dia, quem sabe, vai comandar essa nação com uma coisa boa. A esperança, a esperança. Então, agora, para a construção de modelo matemático, você aplicará diversos conceitos de pesquisa operacional, mas antes da implementação dos resultados, olha, como o modelo poderá ser testado. E essa é uma parte que eu gostaria que vocês se dedicassem a maior parte do tempo nisso. Eu tenho prazos apertadíssimos, tudo bem. Criei o meu primeiro modelo. Eu preciso testar ele sem dó. Eu preciso testar ele sem dó. Eu preciso conhecer as falhas dele. Por quê? No possível, eu vou tentar melhorar os modelos que eu tenho. Minha tese de doutorado é uma previsão de raios nas cidades equatoriais, nas capitais equatoriais do Brasil, Natal, Fortaleza, Belém, São Luís e Manaus, tá? 5 cidades. Eu previ como é que vão ser os raios em 2050, em 2 cenários. Primeiro cenário, se a gente reduzir combustíveis fósseis, e o segundo cenário, se a gente continuar como está. Como estava, né? Eu espero que, quando chegar lá, alguém teste e fale assim, pô, o Anderson tinha razão. Mas, se não der certo, gente, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu tinha. É o modelo mais preciso que existe no mundo. Aí fala, por quê, professor? Porque é o único, né? Então, é o melhor. Ele é o único. Só existe ele. E eu fiz para 2050 porque eu espero que quando chegar lá, esteja bem velhinho. Ninguém vai meter o pau em mim porque eu errei. Ou, de repente, acertei, né? Vou virar. Eu gosto do... A minha tese lembra muito um filme... Dia Depois de Amanhã, que o cara tem um modelo matemático que previu todas as variações climáticas e ninguém deu bola, mas estava lá. E chama o cara, fala, e agora o que a gente faz? Ó, meu amigo, sai dos Estados Unidos, vai lá para o México, porque aqui já é. E congela tudo, congela o Estado da Liberdade. Tá? Eu espero que não chegue nisso. Mas o meu modelo prevê que se a gente continuar queimando combustível fóssil, a cidade de Fortaleza vai virar um deserto, tá? No meu modelo, infelizmente, esse foi o resultado que apareceu. Fortaleza, em 2050, vai ser um desertão, se a gente continuar consumindo combustíveis fósseis. Não vai ter raio nem... Professor, Eu tenho uma dúvida, porque assim, essa matéria, ela é um pouquinho confusa. Vamos lá. Essa matéria significa o quê? Você fazer um modelo, assim, de modelagem para tomada de decisão. Mas o que seria essa modelagem? É uma ferramenta já pronta ou a gente que cria? Então, existe uma ferramenta, tá? Existe o Solver. Vocês vão usar o Solver. Existem outras ferramentas,
tá? Aí, pelo que eu sei, nessa aula, eu vou te ensinar a usar o Solver para resolver algumas soluções matemáticas. Existem outras ferramentas, tá? Então, aí vocês, como alunos, vocês vão poder procurar. Mas eu acho que o mais importante é vocês terem noção de como fazer isso, tá? Vai, de repente eu pego... Deixa eu só ver. Com quem que eu estou conversando mesmo? Joyce. Ô, Joyce. Então, ó, de repente, ferramenta matemática, qualquer matemático sabe fazer, tá? Você fala para ele, eu tenho esse pontinho aqui e eu quero que você emende todos eles. Aí ele vai fazer uma equação matemática que vai emendar todos os pontinhos. Pô, beleza. Mas eu acho que o mais importante dessa matéria é vocês conseguirem, em cima de um problema, problema, tem que falar direitinho, em cima de um problema, eu vou analisar os dados que eu tenho. É por isso que eu tento trazer o máximo de exemplos possíveis, tá? Então, eu tenho que analisar, vocês vão pesquisar isso, vão correr atrás da informação, o que eu tenho de histórico, tá? Para montar essa ferramenta matemática, tá? Para tentar achar a solução. Entendeu, Joyce? É uma coisa, eu sei que Entendi. aparece... Então, eu vou pegar essas informações, transformar, jogar ela no software, na ferramenta, vou transformar ela em dados e, a partir disso, tomar a decisão. Isso, Basicamente isso. basicamente isso. Mas o que eu pessoalmente, tá? Essa seria o objetivo da aula, da matéria. Mas eu, pessoalmente, o que eu gostaria de vocês, tá? Eu sou um pesquisador. Eu gostaria que vocês tivessem o pensamento crítico, usasse um método científico. Então, de repente, alguém chega, que nem a aula passada, vai. O seu tio tem um problema, chega para você e quer uma solução. Pô, vamos analisar, vamos ver o que você tem, quais são as ferramentas que você tem. Com essas ferramentas, eu não preciso usar um método matemático, tá? É que nem vocês viram aqui. Eu não preciso colocar no solver qual que é a melhor solução para investir 20 mil reais. Eu não preciso colocar isso no solver. Às vezes eu uso a lógica. Isso que eu quero que vocês consigam usar. Eu vou usar uma lógica, vou estudar o problema, vou usar a minha lógica e dar uma solução. E essa solução, ela vai ser, aí, né? A solução ela pode ser viável, inviável, pode ser ótima. Então, de repente, a minha solução, eu verifico, fazendo testes, que ela pode ser inviável, ela não atinge alguma restrição. Ou ela pode ser ótima, ela atinge todas as restrições. Então, aí você passa isso daí. E aí isso vai dar certo, porque você modelou, usou o seu raciocínio lógico, usou seu bom senso, e você viu que ela pode dar certo. Agora, o que acontece é que, às vezes, eu fico falando, mas que são soluções. Eu não posso adivinhar o que vai ser o futuro de vocês. Entendeu? De repente, você está trabalhando numa empresa de automóveis, ou que fabrica automóveis, né? Ou uma empresa, ou de repente você está numa empresa, administrando uma empresa, um restaurante. Entendeu? Isso vão aparecer problemas para vocês. Eu estava verificando, estava vendo uma palestra que a pessoa estava falando sobre as profissões do futuro. Qual é a profissão do futuro? Basicamente, resumindo o que ele falou, a solução do futuro a profissão do futuro vão ser pessoas que sabem resolver problemas, tá? Então, eu vou chegar para você com um problema e você vai me dar uma solução. Como você vai dar essa solução? Qual é a melhor solução? É isso que eu quero trabalhar na cabecinha de vocês, começarem a pensar em qual é a melhor solução. E aí, não tem jeito, a gente vai trabalhar com casos, né? Hoje foi
os 20 mil reais que você tem livre, né? Semana passada foi o carro que se podia comprar, né? Então, a ideia é essa. Eu vou trazer um problema, você usa a pesquisa operacional, estou dando métodos, né? Mostrando métodos, como pode fazer, com funções matemáticas ou não, né? Como resolver os problemas. Ficou mais claro, Joyce? Ou mais confuso? Ficou mais claro. É porque eu estava em dúvida o que seria essa modelagem, sabe? Só que, na verdade, a modelagem é a ferramenta que vai utilizar. E é porque Isso. toda vez que eu leio isso no AVA, eu ficava pensando, nossa, mas o que é isso aqui? Eu não estou entendendo. Mas agora ficou mais claro. É uma ferramenta. Uma das. Isso. E ó, no caso, esse é o programa, tá? Existem várias ferramentas estatísticas, né? De repente, se for uma coisa mais complexa, você pode até chamar alguém da área da matemática para te ajudar, entendeu? A modelar, fazer essa modelagem. De repente, você só precisa estudar um método. Eu tenho muita. Na área de mudanças climáticas, tinha um método lá que eu achava muito engraçado, que era assim: ele te dava, você entrava com um problema e ele dizia sim ou não. Sim ou não? Sim ou não? Tá? Essa ferramenta matemática ela só dizia sim ou não. 0 ou 1. Eu achei uma coisa muito, muito doida, mas, entendeu? Existem várias ferramentas. E aí, é uma coisa que eu volto a falar. Você diferencia o aluno normal do aluno que vai se destacar pelo cara que vai atrás, corre atrás, vai procurar mais além do que o professor dá na matéria, tá? E eu vou deixar esse gap para vocês. Olha, o que eu estou explicando aqui, as ferramentas matemáticas que eu estou aqui, elas são básicas e existe muito mais, tá? Existe muito mais. É o que eu estou falando. Eu estou fazendo um modelo para tentar achar os números da Lato Fácil fugiu o nome. Usando computação neuronal, tá? É uma ferramenta matemática. Professor, como é que funciona? Pô, é uma coisa muito louca. Você tem neurônios e matematicamente eles vão aprender em cima de variáveis em cima de valores que você vai colocando. E ele vai ter uma saída, tá? E você pode trabalhar com mais neurônios e aí você vai ter uma rede complexa. Mas isso não sou eu que faço a conta. Eu boto no computador e ele faz a conta. E ele faz isso. E eu estou verificando se isso dá certo. Se essa modelagem dá certo. Não está dando certo. Eu estou tendo que fazer ajustes, tá? Então, é isso. E em cada ajuste, eu estou estudando, eu estou tentando usar minha criatividade para achar um modelo otimizado. E aí, vai depender de cada um. Ah, eu gostei da sua matéria, achei interessante. Pô, professor, vamos fazer uma iniciação científica. Pô, vamos lá, vamos publicar alguma coisa. Vamos lá, tô aqui dentro, tô junto. Ah, o que que você tem ideia? O que que você tem em mente? Fazer? Em que área? Pô, tamo junto. Ok? Então, eu tenho uma situação problema, né? Que é uma empresa que faz peças para automóvel. Olha, mais um exemplo. Deixa eu pegar aqui uma apresentação. Então, mais um exemplo. Eu tenho uma empresa que faz automóveis, tem 3 produtos na linha de fabricação. Ela fabrica polias, pistões e virabrequins. São peças, para quem não sabe, polia, pistão e virabrequim são peças do motor do carro, tá? O lucro nessa linha está muito abaixo do esperado, com base na capacidade produtiva disponível. A diretoria está planejando redistribuir os níveis de produção de cada produto, tentando melhorar o lucro da linha, de modo que, como gestor da produção, lhe é solicitado uma modelagem do problema, a fim de aumentar o retorno financeiro para a empresa.
tá? Cada um dos produtos pode necessitar de até 3 recursos para sua produção, sendo eles a furadeira, o torno e a retífica. Sabendo o tempo em minutos de cada produto, ó, isso daqui, essa tabela aqui, vocês que vão construir, tá? Em cima do quê? Tem que ter uma linha lá, algum lugar, onde os caras colocam o tempo de produção em cada linha para cada produto. Tá? Às vezes, o administrador ele contrata uma pessoa só para fazer isso. Tá? Sabendo o tempo em minutos de cada produto, deve ficar em cada recurso, conforme apresentado no quadro, bem como o tempo máximo disponível por recurso por semana. O departamento de vendas aponta para uma demanda. Aí, aí é que eu falo. O modelo, quanto mais restrições você conseguir colocar, melhor vai ser. Né? Então, o departamento de venda aponta para a demanda máxima de virabrequins de 100 unidades por dia. E o lucro unitário, respectivamente, R$ 2,2 para a polia, 3,15 para o pistão e 2,9 para o virabrequim. Como você desenvolveria esse modelo para a diretoria da empresa? Eu tenho essa informação, então, né? A furadeira para polir é 10 minutos, pistão 7, virabrequim 12. Torno 6, pistão 5, virabrequim 0. A retífica 5 para polia, 0 para o pistão, 4 para o virabrequim. Tempo disponível de cada máquina por dia. Tá? Eu tenho lucro de cada peça produzida, e tem que maximizar esse lucro. Certo? Como é que vocês fariam? Eu vou montar uma função. Então, essas aqui são as minhas variáveis. Perdão. Variáveis de decisão. Eu vou montar. Perdão. Nesse caso, já tem um exemplo, né? Então, eu já vou para a resposta. Né? Então, a variável de decisão X, quantidade de produtos que irão compor o mix, né? Estão aprontando os respectivos... Nossa. Desculpa, gente. Lucros unitários. Uma vez que o propósito da função, o problema é maximizar o lucro. Então, o lucro vai ser a letra Z, né? Onde cada unidade do produto de polias, que é o X1, é multiplicado por 2,20. O de pistões, que é o X2, multiplicado pelo lucro. E o virabrequim, 2,9. Tá? Essa é a minha função objetivo que eu tenho que maximizar. Porém, eu tenho as restrições. Então, se eu usar 10 minutos do X1, mais 7 minutos do X2, 480, certo? 480? Minutos por dia. Aqui vai ser lucro diário, né? Então, essa é a primeira, que é a furadeira. Então, eu tenho a primeira restrição, que é a furadeira, que ela não pode ser maior que 480. Depois eu tenho... esqueci. Eu tenho o torno. Eu tenho a restrição do torno e tenho a restrição da retífica. Eu tenho restrição de negatividade, que eu preciso produzir todos. Né? E falta mais uma função aqui, não falta? Que 100 unidades por dia. Então, o virabrequim não pode ser maior que 100. Cadê? Canetinha. Virabrequim é X3. Então, meu X3 tem que ser menor ou igual a 100.
Ah, professor, legal, mas e aí, como é que eu faço? Beleza, gente? Vamos lá, vamos pegar, vamos fazer então. Como rinite. Excel. Excel. Deixa eu fechar isso aqui. Eu estou usando o Excel antigo. Ó, eu vou disponibilizar isso aqui depois para vocês, tá? Tá entrando no Excel? Tô tentando abrir aqui, professor. Ele tá abrindo o solver. Professor, se eu abrir meu Excel aqui, vai dar BO. Não, O Teams trava, vai acabar saindo da aula. não, não se preocupa não. Eu vou abrir, vou mostrar. É que a Joyce falou, pô, é verdade. Às vezes a gente fica falando, não dá um exemplo real, né? Então, pô, tá aqui, as fórmulas estão aqui. Como é que eu faria? Ah, não. Então, vamos lá, habilitar edição. Vou inserir. Não, o que você foi parar aí? Vamos lá, inserir. Isso. Cadê a planilha? Tabela? Não. Cancela. Ó, isso que dá, ó. Tô acostumado com sem planilha. Achei. Acostumado com Excel 2003. Ei, consegui! Então vamos lá. Agora eu volto. Volto, volto. Volto. A tabelinha, gente. Ah, pô, você tá aí. Ó, professor habilidoso no computador. Eita, consegui. Então vamos montar a tabelinha. Vamos lá. Professor, eu tenho. Poxa vida, vou fazer igual essa? Vou fazer igual essa. Mas, ó. Custo. Preciso. Podia ir abrir. Sim. Tempo disponível. Eu estou só colocando igual, tá? Tempo disponível. Eu vou ter que criar outras. Tá? Não gosto de você, moço. Então, tem minha fradeira. Eu tenho meu forno. Tem minha quantidade. Vai escrever errado. Beleza? Aí eu preciso ter o total aqui, né? Vamos lá, vou copiar esses dados. 10, 6, 5, 7, 5, 0. Ah, faltou pistão.
O que é o 750 12 0 480 420 custei aqui no mouse, no retorno, 450. Quantidade. Então, ó, vamos supor que seja 1, 2, 1 e 1. Tá? O meu tempo disponível, ó, total. Quanto que vai ser o total? Vai ser igual a esse vezes a quantidade mais esse vezes a quantidade mais esse vezes a quantidade. O tempo total, né? Tempo total. Vou precisar de mais um, hein? Então, ó, aquela fórmula está aqui, tá? Lucro. Quanto que vai ser o lucro? Vai ser quantidade de polia. Mas, espera aí, depois eu faço o lucro. Deixa eu terminar. O tempo total vai ser igual a esse vezes quantidade mais esse vezes quantidade mais esse. É muito bem, né? Não precisa. Passo para você. Eita. Vocês entendem essas fórmulas? Tudo bem? Sabem mexer com essas fórmulas? Tem alguma dificuldade? Eu sei mexer. Eita, nós! E ó, o nosso Z, quem não souber, gente, aproveita que nós estamos aqui, a gente trabalha. Agora vamos mexer no lucro. O lucro está aqui. Então, o virabrequim. Ah, não, o lucro não é aqui. É aqui. O lucro da polia é a quantidade vezes 2,20. Ctrl 1. Vamos colocar em moeda. A quantidade do pistão é 3,15. A quantidade do virabrequim é 2,9. Z, que é o total, que é o meu lucro, Z, você está errado. Vai ser igual à soma desses valores. Beleza? Aí eu tenho uma restrição que o pistão, né? Ó, virabrequim. Não pode ser quantidade, tem que ser menor ou igual a 100. Então, agora, eu vou no... Cadê? Dados, certo? Não sobe. Deixa eu ver se ele volta. Não volta. Eu vou no dados. O solver. E vou botar no solver, tá? Professor, mas eu não sei mexer no solver.
Não se preocupa, gente. Não se preocupa, só estou mostrando. É só para dar um exemplo, tá? Então, vamos lá. Dados. Maluco, vai. Solver. O que ele reclamou? Eu estou com um negócio aqui. Dados. Solver. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Parâmetros. Qual é o objetivo? O objetivo é esse daqui. O que eu quero dele? Eu quero maximizar ele. Certo, professor? Quais são as variáveis que eu consigo mexer? Quantidade. Quantidade. As variáveis quantidade. Agora, as restrições. Primeiro, as variáveis são irrestritas não negativas. Então, não tem como eu colocar quantidade negativa. Próximo. Essas variáveis, essas quantidades... Essas quantidades, ela tem que ser inteiras, elas não podem ser fracionadas. Então, número inteiro. Adicionar. Outra, essa quantidade, ela tem que ser menor ou igual a 100. Adicionar. Outra, essas variáveis, essa variável, ela tem que ser menor ou igual a essa. Outra, essa variável tem que ser menor ou igual a essa. Adicionar. Esta variável tem que ser menor ou igual a esta. Adicionar. Esta variável tem que ser menor ou igual a esta variável. Adicionar. Pronto, cancela. Veja se eu tenho todas as restrições agora. Então, as quantidades têm que ser inteiras. A D5, quem que é a D5? D5 é essa, não pode ser maior que 100, D7. O tempo total não pode ser maior que o tempo disponível. E é isso. Resolver? Professor, resolver. Aí o solver vai me dar a solução ideal. Olha que absurdo. Olha por que você tem que tomar cuidado. A solução ideal é você produzir só pistão. Então, se você produzir só pistão, o seu lucro vai ser de R$ 214, que é o lucro máximo. Só que, ó, eu não vou usar retífica. Porque o pistão não usa retífica. É a solução do solver, gente. Eu vou produzir 68 pistões por mês e só foco nisso. Viu como é complicado? Matematicamente, ele me dá uma solução, sei lá, estranha. Vocês não acham? Dá para enxergar? Dá para ver, gente? Sim, professor. É bem estranho. Assim, eu achei, né? Porque não imaginava esse resultado aí. Entendeu? O solver, ele deu uma solução matemática. Ó, em cima dessa modelagem, ele deu que só pistão. Com o tempo que você tem, tá? Dá para produzir 68 pistões e vai dar 214. Se eu fizer, ó, agora eu vou mexer manualmente, tá? Eu vou baixar aqui. Beleza. Então, eu tenho retífica. Se eu pegar a retífica com uma quantidade, 214, né? Lembra, ó? 2,
3, 2. Caramba, se eu colocar. 4, 6, 7. Eu estou vendo o tempo ali, ó. 8, 9, 10. Pronto, eu não posso colocar mais. Pô, professor, agora eu misturei os dois, mas ó, o lucro total deu 185. Se eu usar o do solver, dá 200. Então, talvez esteja faltando alguma coisa aqui. Mas foi a solução. Vamos lá, vamos voltar à solução do solver. Essa é a solução que o solver dá. Legal. Professor, de repente, ó, pessoal, de repente, o que o solver está me dizendo? O que a minha planilha está me dizendo? O que o meu modelo está me dizendo? Esse aqui é o modelo. O que esse modelo está me dizendo? Que, de repente, se eu focar em pistões, ó, se eu focar em pistões, der um fim na retífica, aumentar o tempo de furadeira e de torno, eu talvez produza mais pistão e tenha um lucro maior. Olha que louco. Essa é a solução que está dando aqui. Faz sentido para vocês? Manda todo mundo que trabalha na retífica embora, vende as máquinas de retífica, compra mais umas máquinas de torno e furadeira, contrata mais gente para trabalhar torno e furadeira, que você vai ter um lucro maior. É isso que você vai falar. Pô, professor, esquisito, mas é o que acontece, gente. A Ford parece que fechou a fábrica de Fiesta. Não compensa, só vou fabricar picape agora. Por quê? Pesquisa operacional. Provavelmente eles falaram, olha, fazer Fiesta não compensa, não dá lucro. Não vão fechar. Ó, salvei, depois eu mando no grupo, tá? Pessoal, agora... Professor, se for mandar essa planilha no grupo, se eu clicar no sobre, eu consigo ver as fórmulas que você pegou certinho. Tá bom. Não, assim, é uma pergunta. Vai estar o solver lá, tá? Como eu fiz o solver e salvei, vai estar o solver lá. Então, se você abrir o seu Excel tiver o solver, que é um aplicativo... Eu mostrei a aula passada, né? Como colocar um suplemento. Sim. Então, se eu tiver solver, você vai abrir o solver e vai aparecer as condições, os critérios. Ah, sim, eu vou dar uma olhada depois. Tá bom? Certinho. Uhum. Então tá, agora o que eu quero que vocês façam tem uma tarefa, né? Deixa eu ir. Então eu tenho uma tarefa para vocês, tá? Existe uma empresa, tá? Eu mudei o nome, lógico. A ABC Vest é uma empresa que corrige redações para vestibulandos do ensino médio, tá? Como é que ela faz? Ela está fechando um contrato com a escola em Anguera, não fictício, tá? Que tem 500 alunos. Então, cada aluno entrega 4 redações por mês. A empresa tem 3 tipos de professores. 3 não, 4 tipos de professores, né? Ô, professor, eita, nós. Ela tem 4 tipos de professores. Eu criei um no meio do caminho. Perdão, gente. É que já sei, é que são 3 tipos de professor, o quarto é aluno, né? Mas tudo bem. 4. Então, 4 tipos de professores que ela pode contratar descritos abaixo. A necessidade é modelar o número de professores para cada tipo, sendo que deve ter pelo menos um professor A, 2 professores B, 3 C e 4 D. Oh, eu não coloquei a planilha. Putz, eu fechei Excel? Fechei, absurdo. A planilha aqui, ó. Eu quero que vocês me resolvam isso. Ah, professor, precisa fazer o solver? Não, só montar um Excelzinho, igual eu montei. Olha o solver entrando.
Caraca, deixa uma que são mais lenta. Eu achei um programinha, olha que a Joyce falou de modelo, eu achava muito legal. Eu usava esse programinha, eu tentei usar no meu doutorado, mas eu não gostei muito dele. O que ele era? Você dava os pontos, ó, lembra que eu falei do matemático? Você dava os pontos, dava um monte de ponto para ele, uma linha do tempo, tá? E ele achava qual era a função matemática ideal para unir esses pontos. Era um programinha bobo. Rendimentos, relatório, resposta 1. Cara, ele criou umas respostas, né? Que legal. Pô, ficha. Excluir, não quer nem saber. Excluir. Ah, tá aqui. Professor. Não. Ctrl C. Ctrl. Não, não é. Professor, Eu. vai ser esse tipo de exercício que vai cair na prova ou vai ser coisa do AVA? Que vai cair na prova, né? Nossa, eu tô preocupado com a prova, meu Deus. Eu acho que todo mundo vai ficar preocupado quando vê isso. Eu não pensei na prova ainda. Não se preocupa que isso. Eu estou pensando em fazer uma questão bem abertona, assim, para vocês escreverem o que vocês acham, tá? Como vocês fariam para resolver um problema desse, entendeu? Entendi. Mas não vai ser uma coisa assim fechada, Então, professor, porque o vocês que sabem mexer acontece? no solver, né? Por exemplo, nesse exercício, a Hum. questão, acho que o maior problema, acho que meu, acho que de outros alunos, assim, de administração, é a gente tentar entender o exercício, porque a gente precisa interpretar direito para depois conseguir fazer a fórmula. Porque se a gente entender alguma coisa errada, a fórmula vai dar errado. Não, então, mas Então, eu acho assim que o nosso raciocínio não é muito bom nessa parte, o meu, pelo menos, eu estou tentando não, entender mas aqui. como é que eu vou explicar isso para você? É o seguinte, eu estou pensando em fazer uma questão, um problema. Nossa, eu estou pensando em fazer um problema aberto. O que é um problema aberto? Sabe a questão, sabe o exercício da aula passada? Você não viu? Sim, eu sei. Nossa, eu gostei daquela sala. Então, eu estou pensando em dar a prova vai ser um problema parecido com o da aula passada. Meu tio tem tanto e quer investir e quer, por exemplo, uma questão, não sei se eu estou pensando em alguma coisa parecida assim. O seu tio tem 20 mil reais e quer investir. Qual seria a melhor solução para você? Qual seria a melhor solução que você vai dar para o seu tio? Explique e justifique. Ponto. Questão aberta. Ele pode, se você me falar assim, se você me escrever, ele pode comprar tudo em Bitcoin e vai ganhar tanto no final do mês. Eu vou dar uma nota baixa, né? Porque é uma solução muito simples, muito pequena. Ele pode perder dinheiro também. Ele pode dividir, que nem eu fiz, né? Eu fiz no Excel ali, ó. Cadê o Excel? Tá aqui. Eu fiz uma solução aqui, né? Ó, não, aqui não. Eu fiz uma solução. Olha, se você vê que em 2020 a poupança rendeu 4, o CDB rendeu 7, o Tesouro Selic rendeu 6 e a Ibovespa rendeu 2,
Então, fazendo um mix, olha que bonito. Fazendo um mix, uma proporcionalidade, eu colocaria que ele investir 6 mil na poupança, 7 mil no CDB, 6 mil no Tesouro e 1.000 no Ibovespa. Esse aqui eu daria uma nota 10. Entendeu, Joyce? Aí você fala assim, não, meu tio, ele é muito conservador, eu falaria para ele colocar tudo na poupança, que ele ganharia 4%. Vai ter uma nota. Entendeu? Você tem que explicar e justificar. Mas vai ser uma questão aberta. Entendi, professor. Esse exercício que o senhor acabou de passar agora, o senhor vai explicar ele assim, como é que o senhor chegou ao resultado, ou é para a gente entregar? Não, esse exercício aqui, eu gostaria que vocês tentassem fazer um Excel, né? Se quiser tentar fazer, porque eu fiz, tá? Eu já fiz esse exercício. E o meu solver deu uma resposta muito ruim. Então, por isso que eu fui criando restrições. Ó, cadê o outro? Aqui, ó. Eu quero ler isso aqui. Ó, ele deu uma resposta horrível. Então, o que eu fiz? Eu coloquei restrições. Olha, precisa ter pelo menos um professor A. Pelo menos um professor que vai titular lá, que vai assinar. Eu preciso ter 2 professores B. Para quê? Para dar conta das outras turmas e vai ficar responsável também pelas assinaturas. Eu preciso ter 3 professores C. Por quê? Porque senão ele vai pegar só o E, que é mais baratinho, e vai botar tudo lá. E eu preciso ter 4 D, professor tipo D. Entendeu? Eu pus essa restrição. Por quê? Porque o mais barato é o que o software vai pegar. Só que eu não posso ter só E, né? Que é o caso do exercício anterior. Então, eu crio restrições. E aí vai dar um custo. Aí, na aula que vem, nós vamos fazer. Ou, né, se vocês quiserem, vai ter lá no Excel. Pô, eu vou ter que tirar isso do Excel, né? Já está toda a resposta lá no Excel. Tudo bem, faz parte. Então, aí eu quero que vocês façam isso, mas é para vocês se acostumarem com o jeitão do esquema da modelagem. Essa daqui foi uma modelagem que eu criei, né? As restrições, tudo. Vocês vão só pôr os formulinhos lá. Entendeu, Joyce? Sim, professor. Então, pessoal, olha, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Agradeço a participação de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? E estou. Deixa eu voltar aqui, então, deixar para o exercício. Quem quiser tirar dúvida do exercício, e eu vou encerrar a gravação. Pronto.